Deus neste lugar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a versículo 13. Filipenses capítulo 4, 11 a 13. Diz assim a palavra. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só lembrando que o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo essa carta aos Filipenses, ele estava na prisão. E a prisão daquela época não tinha nenhum luxo, era um lugar terrível. E ele então escreve a carta da alegria, que é Filipenses, e quando ele diz aqui de pobreza, é porque, de fato, estava faltando todo o conforto possível. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. 13, juntos, tudo posso. Só as mulheres, tudo posso. E só os homens. Talvez você já ouviu esse versículo centenas de vezes. Há um tempo atrás, esse versículo era muito usado para colocar nas traseiras dos veículos. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, irmãos, esse tudo posso naquele que me fortalece, ele tem que ser acompanhado dos versículos anteriores. Então, não basta só esse versículo. Porque Paulo está dizendo aqui de contentamento. Contentamento é estar preso. Contentamento é estar em sofrimento. Contentamento em ter provavelmente apenas o que comer e provavelmente uma vez por dia. E ele então está dizendo, mas eu já experimentei fartura, eu já experimentei riqueza, eu já experimentei abundância, então tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu não digo a vocês isso por causa de pobreza, porque eu sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância, eu já tenho experiência. Então eu já passei por tudo, e agora eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É um autor chamado pastor Jeremias Burroughs. Ele era um pastor na Inglaterra, ele era pastor da linha dos puritanos na época, e ele foi um dos pastores na época a focar nesse texto para trazer entendimento do que é viver contente. O que é vivermos felizes em todas e quaisquer circunstâncias. Então, ele chega a dizer, contentamento cristão é aquele estado doce, é aquele estado interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus, em
toda e qualquer situação. Ele então escreveu um livro sobre esse texto para dizer assim: Cristo, estar em Cristo é suficiente para satisfazer qualquer necessidade da alma. Eu vou repetir. Estar em Cristo é suficiente para atender todas as necessidades da alma. Aleluia! Só, irmãos, que nós vivemos no tempo que nós corremos atrás da felicidade, do contentamento, excluindo Jesus, excluindo a graça. E ao meditarmos aqui, nós concordamos que de fato assim é. Mas pode acontecer de nós sairmos daqui fora do foco. E todos que estão fora do foco, do contentamento em Cristo, eles buscam felicidades em coisas deste mundo. Algumas coisas até lícitas. Mas muitas pessoas, eles vivem atrás de comprar e comprar e comprar. Final do ano, eu avisei isso aqui. Queria que ninguém tivesse se comprometido demais com as compras de final de ano e agora pensando, como que eu vou fazer com o meu cartão de crédito? Como que eu vou fazer para pagar minhas contas? Eu avisei para ninguém fazer isso. Sabe que somos pressionados para termos esse tipo de contentamento em comprar. Alguns são pressionados a ter contentamento em viagens. E o estar em viagem, aqui e acolá, é o motivo de contentamento. Não é pecado. Só que fora do foco, fora da essência, se transforma em idolatria. O comprar, o viajar. Às vezes, irmãos, nós valorizamos demais as coisas. O ter um carro onde ninguém pode entrar, porque ele é meu e eu comprei. É o contentamento no objeto que deveria ser de uso para o bem meu e bem dos outros. Se eu não tenho um carro que possa dar carona para o outro, esse carro é provável que não tenha a bênção do Senhor. E aí nós podemos correr o risco de sair do contentamento, do foco, e partirmos para a idolatria. Tem um pequeno livro no Velho Testamento, e é o livro que nós vamos estudar este mês, que ele trata deste foco no contentamento em Deus. Ele trata do foco do contentamento em ter Deus e tomarmos todo o cuidado com as coisas. Tomarmos todo o cuidado com a idolatria das coisas. Ou seja, este livro nós vamos estudar durante este mês nos nossos cultos, e ele vai mostrar para nós, irmãos, o quão é problemático quando nós estamos fora do foco e fora da palavra do Senhor. Filipenses é para nós olharmos para esse livro, porque Paulo aprendeu a ser contente em Cristo, seja lá em qual circunstância estiver. E nós devemos aprender. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu, se você for para Mateus, é o terceiro livro para trás. Olha como é que ficou fácil. Te ajudei demais hoje. E por falar nisso, vamos ler a Bíblia. Se você vai começar hoje, você já tem que ler 16 capítulos. Tem que ler para até o final do ano nós todos estarmos lendo a Bíblia. Então, Ageu, capítulo 1.
Ageu, Zacarias e Malaquias são os livros pós-exílio. Ou seja, após o povo ter voltado da Babilônia para a terra prometida, esses profetas levantaram, outros levantaram durante o exílio, alguns profetas antes do exílio, mas este aqui, ele foi pós-exílio. Ele escreveu mais ou menos do ano 486 a 400 antes de Cristo. Como é que surgiu Ageu? Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta. Vamos acompanhar? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, filho de Salatiel, governador de Judá. Quem era o governador nessa época, então? Quem era governador? Não, não é Salatiel. É Zorobabel. Ele é filho de Salatiel. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: esse era o cenário de governador e de sumo sacerdote. Que esse profeta foi falar para o povo que tinha retornado do exílio? Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Não era Deus que está dizendo, era o povo que dizia. O que esse povo dizia? Vamos ler juntos? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Que problemão, tá, irmãos? E você vai ver que o problema, ele aumentou. Eles vieram, e um segredo, irmão, do exílio lá na Babilônia, é que o povo que estava lá, o povo de Deus, eles não podiam cultuar lá. 70 anos, porque eles achavam e tinham tanto temor que na Babilônia não era digno de ser invocado o nome de Deus. Tem um salmista que escreve mostrando essa época, e o salmista diz assim: que saudades do templo. Agora eles voltam e Deus dá essa palavra, essa chamada, porque eles diziam: está tudo bem, a gente não precisa ainda de cultuar, a gente não precisa ainda de adorar. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Qual que era o problema que aumentou aqui, irmãos? Eles retiraram do coração deles, da graça de Deus, a presença de Deus, e foram investir nos prazeres fora do foco e fora de Deus. Olha bem, a primeira coisa que eles tinham que fazer ao pisar na Terra Santa de novo, era erguer o santuário para cultuar, para adorar a Deus. Eles estavam com saudades do templo. Eles queriam Deus. Mas chegando, eles acomodaram, tiraram Deus do foco. E esse, irmãos, é um problema seríssimo que nós podemos ser acometidos. Olha, eu estou muito ocupado agora.
eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho muito trabalho, eu tenho muitos estudos e tal, e etc. Se der tempo, eu busco Deus. O povo na época de Ageu era assim. Um dia, se der tempo. Porque qual era a prioridade deles? As casas e as mansões. As coisas mais belas possíveis. Essas casas que ele diz aí, olha, apaineladas. Era a casa de alvenaria, bem grande e bem bonita por fora e por dentro, cheia de painéis de madeira, tanto dos lados como no teto. Ou seja, eles queriam primeiro ajeitarem a vida deles, eles queriam primeiro o luxo. Aí Deus vem e diz assim: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, onde está o foco de vocês? Ageu está perguntando, qual que é o contentamento de vocês? Lá na Babilônia, vocês não tinham saudades do culto, do templo, da glória de Deus? Vocês não queriam estar com o povo de Deus? Vocês não queriam que os levitas adorassem? Vocês não queriam que tivesse oração para vocês, que tivesse sacrifício? E agora vocês chegam aqui e continuam longe. Irmãos, Deus, Ele permite para nós prazeres. Mas o pior prazer é quando o prazer é ligado fora do foco. Eu quero ter prazer, mas se der tempo eu busco a Deus. Se der tempo eu cultuo. Deus então, irmãos, chama a atenção deles. Ora, pois, versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Olha para o passado de vocês. Vocês foram escravos. Vocês foram escravos na época do Egito, vocês foram escravos de várias nações, e por último, vocês foram escravos da Babilônia. Vocês já sofreram muito. Olha para o passado de vocês. E ele aperta. O profeta não deixa barato. Ele fala por Deus. É Deus, irmãos, falando com você nessa noite. Amém? É Deus falando com você, porque provável e pode acontecer de você estar querendo contentamento fora do foco. Você quer as coisas do mundo, mas você não quer o dono do mundo. Você quer as coisas que te dão prazer, mas Deus é só um acessório, se der tempo de qualquer jeito. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Está sempre com fome. Está sempre querendo mais comida. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Nunca param de querer beber. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Olha bem, irmãos. A situação deles, até a comida não estava fartando, nem a bebida, e o dinheiro, sabe o que acontecia? Eles colocavam num saco, mas o saco estava furado. Fora de Deus, irmãos, podemos ter fortunas, mas ela não para, porque está furado. Fora de Deus, o negócio não dá certo. Todos nós devemos ter ouvido um pouquinho dos 1 bilhão da loteria. Espero que nenhum dos crentes aqui tenha jogado. Porque para nós crentes, irmãos, o arrimo da nossa sorte é Jesus. Salmo 16 diz isso. Então eu espero que ninguém tenha jogado. E se alguém jogou e ganhou, nem dízimo precisa trazer.
Amém? Sabe o que essas pessoas estavam correndo atrás? De muito dinheiro. E nas reportagens que eu ouvi, um dia eu estava com a Celina no carro e ouvindo, porque a mídia fez uma propaganda enorme para todo mundo julgar. E eles entrevistaram várias pessoas que não tinham a mínima noção do valor que poderiam ganhar. Tipo assim, se eu ganhar, eu vou reformar minha casa. Olha bem, é a pessoa que não tem noção. Irmãos, o prazer dessas pessoas está em ganhar, em ter, mas não adianta. Ganha e o saco está furado. E você já sabe de várias notícias de pessoas que ficaram bilionárias e daí uns meses perderam tudo. Bom, assim estava lá em Ageu. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai de novo o vosso passado. Gente, abre os olhos. O profeta Ageu estava dizendo, gente, vamos pensar, vamos raciocinar. Vamos imaginar as coisas conforme elas são. Vamos imaginar a Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai. Agora o versículo 8. Subi ao monte. Estava fácil, porque Deus estava dando a receita aqui. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei. E olha bem, irmãos, não era só uma construção. Era culto. Olha o que diz aí, vamos ler juntos, versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, irmãos, a casa do Senhor era para Deus ser cultuado, glorificado, adorado e exaltado. Por isso, irmãos, nós podemos e devemos cultuar a Deus na nossa casa, podemos e devemos cultuar a Deus onde estivermos. Mas deixa eu falar, irmãos, não mudou. Esse lugar de culto aqui, irmãos, é preservado por Deus. Por isso, quando nós investimos num prédio para o culto, nós estamos dentro da palavra de Deus, fazendo o melhor para Deus, para o culto, para glorificarmos a Deus, para exaltarmos a Deus. E Deus queria o culto. Eles estavam sem culto e sem adoração. Eles queriam os prazeres da comida, os prazeres da bebida, os prazeres fora de Deus, fora do foco. E Deus então dá essa repreensão a eles. Vão, façam isso, busquem madeira. Eu estou dando para vocês a direção. Versículo 9. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Mais uma vez Deus os humilhando. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa, corre para o luxo, corre para o prazer, corre para fazer o que o coração manda. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, olha a consequência, e a terra os seus frutos. Deus estava dizendo aqui, olha, vocês vão continuar na pobreza. Por mais que vocês se afastaram de mim, e por mais que vocês estavam achando que estava tudo bem, eu vou deixar de mandar o orvalho, deixar de mandar a chuva, e vocês não vão ter frutos. Versículo 11, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Ou seja,
Eles queriam prazer, mas agora eles iriam experimentar o desgosto. Quantas pessoas ricas não têm prazer em comer? Quantas pessoas ricas têm mansões, mas não têm prazer de habitar nelas? Quantas pessoas ricas poderiam conhecer o mundo e fica tudo para os outros queimar a riqueza? O prazer fora do foco, ele é um desastre para nós. Por isso, irmãos, todos nós devemos tirar algumas lições com o profeta Ageu. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Quais as lições nós precisamos tirar com o foco em Deus, com o contentamento em Deus, com a vida direcionada por Deus, com a prioridade em Deus? Primeiro, nós não podemos abandonar nem rejeitar a reunião coletiva, o culto, a assembleia. Nós não podemos deixar de adorar no templo. Por que isso é importante? Por causa da propaganda do maligno, onde tem desvalorizado a igreja. E essa propaganda, irmãos, já chegou entre nós. Alguns dos nossos irmãos estão contentes cultuando em casa. Misericórdia mesmo. Quem falou misericórdia? Misericórdia, né, Amanda? E ainda cruza os braços e diz assim: pastor, é confortável assistir o culto deitado, porque se vier o sono eu durmo. Nós rimos, irmãos, mas o contentamento fora do culto tem atingido as igrejas no geral. Gente que tem desprezado o culto por qualquer motivo. E Ageu volta a falar com o povo. Gente, vamos construir, porque no templo é onde nós glorificamos a Deus, no templo nós cultuamos. No templo nós adoramos o Deus, no templo nós cantamos, no templo nós oramos. Por isso que esse texto, ele diz para nós voltarmos. No primeiro versículo, já ensina para nós, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Note, irmãos, que o 6º mês era o mês de agosto. Era chamado mês de Elu. Era o primeiro dia do mês com lua nova. Portanto, era um dia dedicado à adoração. Ou seja, era um dia que historicamente o povo de Deus adorava. Eles cultuavam, mas agora nada. É beber, é comer, é divertir e é desfrutar do luxo da mansão. Eu e você somos convidados por Deus nessa noite a darmos prioridade ao culto. As assembleias da igreja reunida para adoração. Não é à toa, irmãos, que o autor de Hebreus, ele chama atenção e adverte para que ninguém abandonasse a congregação. Hebreus 10, 25, põe aí para a gente ler juntos. Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar, ou não deixemos de congregar-nos como é. Só para um pouquinho aí. A advertência vem na era bíblica. Alguns já tinham preguiça de congregar na época bíblica. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, ou seja, o dia está aproximando e tem gente dormindo.
Tem gente sem culto, tem gente sem glorificar a Deus, e ele então repreende. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E deixa eu te falar um negócio. Se você tem um problema num domingo para cultuar, no domingo seguinte aparece outro. E no seguinte aparece mais outro. E depois mais outro. Por isso o desafio para nós não é o nosso sentimento de culto, mas é a nossa obediência de culto. Eu preciso obedecer. Deu domingo, show a preguiça, e eu vou para a igreja adorar o Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra ensina para nós. E olha que bonito também o que diz em 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Paulo, apóstolo, ele totalmente concordava com a ideia do culto e da adoração. E ele recomenda então a Timóteo, dessa forma: até a minha chegada, Timóteo, você vai aplicar ao culto público. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Irmãos, coisas que nós fazemos no culto. Hoje vocês aqui estão ouvir a leitura, estão lendo a Bíblia, estão sendo exortados ou confortados na palavra, e estão recebendo o ensino. Então o culto é para isso. E Paulo está dizendo: Timóteo, fica firme nisso aí, fica firme nessa palavra, fica firme em buscar o Senhor, fica firme em promover o contentamento através do culto, através do prazer de estar com os irmãos, o prazer de ouvir Deus, o prazer de aprender com o Senhor. Época de Ageu, um profeta se levanta especialmente para que o foco voltasse para o culto e para a adoração ao Senhor. E segundo, quando nós, irmãos, reunimos, nós somos curados pelo Senhor. A reflexão bíblica, ela traz cura para nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos um Deus que Ele prefere manifestar no nosso meio. E todas as vezes, irmãos, que nós oramos em culto e nós intercedemos uns pelos outros e pedimos cura, o Senhor vem. O povo de Israel precisava da cura do coração e da frieza espiritual. Quando nós voltamos para a prioridade para com Deus, para com o culto, nós temos a alegria também de sermos curados no nosso coração. E quando vem a cura, o Senhor repreende os ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração são desmascarados e confessados. Precisou do profeta se levantar e dizer: o prazer de vocês está nas casas de vocês, o prazer de vocês está na comida de vocês, na bebida de vocês, o prazer de vocês está fora do foco. E no restante do estudo do livro você vai aprender como que Deus manifestou cura e como Ele manifestou misericórdia para com aquele povo. Deus, então, irmãos, Ele deseja que nós estejamos dando a prioridade para o foco do culto e da adoração coletiva. Ele está dando a nossa direção para a prioridade do culto, onde Ele nos exorta, nos conforta e nos cura. E por último hoje, porque vai continuar semana que vem, a resposta obediente constrói a nossa vida. O versículo 5 até o 7, ele traz para nós essa direção de como que Deus estava fazendo para com eles. Olha bem: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis, mas ninguém se aquece. E
e o que recebe salário, recebe para pôr no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, o próprio Deus nos instrui aqui para nós sermos obedientes à palavra dele na pregação. Então ele chama para nós no versículo 5, vejam, versículo 7, subam, versículo 8, tragam, versículo 8 ainda, reconstruam. Vejam que o que Deus desejava é que eles tivessem atitudes para reconstruir a casa. Uma vez que vocês tiverem obediência com atitudes, eu serei honrado, eu serei glorificado no meio do Senhor. Aleluia. Vir, ver, subir, trazer e reconstruir. Uma imagem clara, irmãos, da salvação que Cristo nos oferece. Um tipo perfeito de vida genuína para nós em Cristo Jesus, que deve ser o motivo do nosso culto, da nossa adoração, da nossa obediência e do nosso contentamento. E aqui eu faço algumas aplicações. Veja o estado de sua vida sem Cristo. Tendo Cristo como meio e não o fim. Talvez você use de Cristo. Quando está tudo bem, você quer ser um evangélico. Quando as coisas estão tudo tranquilo, não, eu ainda vou. Sua vida sem Cristo é um desastre. Quando você não era crente, você vivia na solidão, na depravação, você vivia na tristeza. Segundo desafio, arrependa-se, negue-se a si mesmo e suba até Cristo. Vá até Cristo. Mas nós precisamos, irmãos, de arrependimento. E eu creio, irmãos, que esse livro de Ageu é maravilhoso para o início de ano. Porque talvez você ainda não pediu perdão do seu desleixo espiritual do ano passado. Você não pediu perdão do quanto você não deu prioridade para Deus e para as coisas de Deus. Terceiro desafio, mortifique os seus pecados. Traga sobre os seus ombros sua cruz. Reconstrua a sua vida, seguindo pela fé e no poder do Espírito, os ensinamentos contidos na Bíblia, que levam para Jesus. Então, reconstrua. E aqui eu queria, assim, que você ficasse muito tranquilo. Se Deus estiver falando de bagunça na sua vida, é hora de você agradecer Deus, como o Senhor é bom. Porque o Senhor está falando que minha vida está bagunçada, mas eu tenho a oportunidade de reconstruir no nome de Jesus. Se eu estava no pecado, o Senhor está me falando que eu posso sair do pecado. Se eu estava longe, o Senhor está falando que eu posso me aproximar. Por isso você deve definir quais são as suas prioridades. Prioridade, reunião coletiva, cristocêntrica. Quando você deseja o culto, a adoração, quando você deseja a célula, a reunião, você está colocando Cristo em primeiro lugar e isso corrige a sua rota, corrige o seu foco. A reflexão bíblica cristocêntrica. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você é curado. E quem estava aqui no último dia do mês foi muito edificado com o testemunho da criança, da Alícia. Ela disse, e ela deu testemunho em particular para mim e para a Beth, ela dizendo assim, eu estava com medo. E ela não sabia de onde vinha o medo, uma criança apavorada. E ela então sentiu de ler a Bíblia, irmãos. Que coisa mais linda. E do jeito dela, ela disse assim, eu li os 3 João. 1 João, 2 João e 3 João. E sabe o que lá diz?
O verdadeiro amor lança fora todo medo. E lá ela foi edificada na palavra. Foco na palavra. Foco em Deus, foco em Jesus. Quando você volta para o foco, prioridade, contentamento em Cristo, a resposta obediente constrói a sua vida. A resposta dizendo assim, é isso que eu vou fazer, ó Deus, reconstrói a sua vida, assim como você vai ver que o templo fora reconstruído. Deste modo, 3 perguntas eu queria que você respondesse, para você ir embora daqui a pouquinho, que está na hora. O pessoal do louvor já pode vir. Qual é o lugar do culto cristão e dominical na sua vida? É para você pensar. Segundo, que papel a reflexão bíblica ocupa na sua espiritualidade? Ou seja, você lê a Bíblia apenas para conhecimento ou a palavra de Deus está mudando a sua vida? Terceiro, o que você costuma fazer quando seus ídolos são confrontados? Por exemplo, o ídolo do consumismo. Quando você é confrontado com esse negócio de que tem que comprar, e hoje Deus está te confrontando. Por que eu preciso de comprar tantos vestidos, se o meu guarda-roupa não cabe nem mais um? Eu louvei a Deus porque eu ganhei uma camisa que eu vou poder praticar esporte com ela. E eu tenho espaço para isso. Por que, irmãos, essa idolatria nossa de comprar? Irmãos, o crente, ele deve priorizar a obediência a Deus. Sabe por quê? Muitos compram, e andam bonitos, e na hora de devolver o dízimo e a oferta, ele retém. Sabia disso? E nós estamos tratando, irmãos, direto com a nossa liderança, para ser líder da igreja, professor de escola dominical, professor de culto infantil, do louvor, todos têm que ser dizimistas, porque é um valor bíblico. E quem não está nesse valor, é porque tem um ídolo por dentro, o ídolo do consumismo. Então você precisa priorizar a destruição dos ídolos no seu coração. E cultuar a Deus com alegria no seu coração. Praticar a leitura bíblica e a arte de ouvir exposições bíblicas. Vou recomendar de novo. Você pode ouvir no nosso YouTube. Você pode ouvir todas as mensagens de anos que foram pregadas aqui. Só você ir lá, está no seu WhatsApp o endereço. Eu falei para vocês ouvirem o pastor Daniel, já pregou aqui algumas vezes. Pode me ouvir se você tiver paciência, mas pode ouvir Hernandes, pode ouvir Nicodemos, mas não é aquele ouvir assim, é gostoso. Melhor não ouvir, se não quiser praticar a palavra. Colocar em prática pela fé tudo que o Senhor, pelas Escrituras e a instrumentalidade de homens de Deus em sua vida, haverão de te ensinar. Ou seja, coloca em prática. Hoje, o que você vai praticar? Eu queria então que você baixasse a sua cabeça. Você vai ouvir um louvor agora. Enquanto você ouve, é dar prioridade a Deus. Você ceou nessa noite. Você ceou com o coração aberto. Glória a Deus. Você adorou, você louvou, você teve comunhão com os irmãos, e você também ouviu a palavra. O inimigo não quer que você pratique, o inimigo quer que você continue cheio de ídolos no seu coração. O inimigo não quer contentamento em Jesus. O inimigo insiste que você busque outros prazeres fora de Jesus. Se Jesus for o primeiro,
os demais prazeres serão maravilhosos. Mas o prazer fora do foco de Jesus é um desprazer. Talvez no momento possa ser, mas depois é lastimável. E hoje o Senhor te chama através do profeta, através das Escrituras, através da palavra do apóstolo Paulo e outros, a voltar o seu coração para o foco. E nesse início de ano, o seu foco tem que ser Jesus, a salvação em Jesus. Se você partir para a glória hoje, você precisa estar certo de quem comanda a sua vida. E se não for Jesus, você não poderá desfrutar da eternidade. Por isso, abre o seu coração nessa noite. Aleluia. Porque dele